Bom dia, queridos irmãos. É, Estamos aqui iniciando o culto desse domingo, né? Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, né? Os que estão presentes e os que estão nos assistindo, né? Aqui no templo do Cajuru, nós estamos aqui tudo certinho, né? No templo, todos de máscara, né? Tudo higienizado. E eu gostaria de saudar os irmãos com a palavra. Está no livro de Atos 12, do versículo 5, do versículo 12, Atos 12, versículo 5 até 8. Tudo bem aí? Que é tudo pequenininho aqui, é complicado o negócio. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, irmão. É meio escuro aqui. Tá meio ruim pra ver, né? E assim Pedro estava preso aí e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, e havia guarda de vigília no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro. Acorde, disse, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarra a sandália, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa, venha comigo, ordenou o anjo. Então, irmão, nós vemos a situação de Pedro aqui, que a situação dele era bem complicada. Na nossa situação, né? O cara estava preso, com as correntes nas duas mãos, guarda lá fora, guarda lá dentro, então o negócio estava fácil, não. E às vezes também nós se encontramos nessa situação. Talvez não é com a corrente aqui agora, que não é assim, mas na situação quase assim, né? Fechado lá fora, fechado aqui dentro, as mãos amarradas, os braços amarrados, mas o importante é que existia uma coisa aqui muito fenomenal para mim, que eu acho aqui, né? Que a igreja inteira, né, orava com fervor para Pedro. E é isso que nós precisamos, é isso que eu queria deixar para os irmãos essa semana aqui. Deus está conosco, e quando nós oramos, as correntes, elas abrem, as portas se abrem, porque só através do Senhor para abrir, porque de outra maneira parece que cai, mas não cai. Parece que ela solta do corpo, mas você sai arrastando elas. Então essa é a palavra, né? Eu vou fazer a oração e em seguida eu já passo para o irmão do louvor, pode ser? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã. Queremos aqui dizer ao Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e segurado, Pai. E que através do teu amor, Pai, quando nós pedimos, clamamos, sei que o Senhor nos atende, Deus. O Senhor derruba as portas, as correntes caem por terra, e a luz do Senhor vem, clareia nossos caminhos.
Que a luz do Senhor esteja clareando a vida de cada irmão que está aqui presente e a cada irmão que também que está em casa nos ouvindo, Pai. É que eu oro e te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos do louvor. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Boa tarde, boa noite ou bom dia. A gente não sabe a hora que as pessoas vão assistir a esse culto. Convido você a louvar conosco e a gente declarar que o nosso Deus, ele é bom o tempo todo. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
tudo que és. Deus é bom. O nosso Deus é bom, por isso que temos que ser gratos a Ele. Amém? Você é grato ao seu Deus? Eu sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente
ti. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Nós somos irmãos em Cristo, e somos a aliança do Senhor, somos igrejas do Senhor. E você que está aí em casa, que vai assistir, você que está aqui, que puder, não podemos mais abraçar, né? Mas podemos falar uma palavra de amor para os nossos irmãos, para os nossos próximos, amém? Precioso irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Nós somos um no amor de Jesus. É por isso que todos necessitam do amor de Jesus. Amém? Todos necessitam conhecer Jesus. E que a gente possa ter isso conosco. Que todo o universo precisa do Senhor Jesus. Amém? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus
medos, falhas e temores. Preenche o meu viver, a minha vida entrego pra sentir teus braços, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E mais uma vez, a gente vai agradecer ao nosso Deus. Hoje a gente tem uma música nova, mas a gente já ouviu no aniversário do Boa Vista. E a gente quer cantar ela com você. E essa música, ela parece mais que uma oração da gente, né? Falando para Jesus. Amém? Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa, tu és digno de honra. Poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, como oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão com misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a ti, Senhor,
fascinante, beleza ofuscante, o meu maior querer é me aproximar, te conhecer, tua glória não cessa, tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim, eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus. Ainda a gente não pode estar reunido com nossos irmãos, mas nós podemos ter essa transmissão. Que o Senhor possa abençoar cada um que vai assistir, a cada um que está assistindo, ao pessoal que está aqui, que veio. E estamos juntos aqui para fazer o melhor a Ti, Senhor. Abençoa a vida do pastor Bruno, que vai estar nos ministrando a palavra. E também abençoa a vida do João. É em nome do Senhor que eu oro e te agradeço. Amém. João. Eu vou pedir desculpa aqui aos irmãos que estão presentes e os que estão nos ouvindo, que eu cumprimentei os irmãos, bom dia, mas já era tarde, né? A parte da tarde. Me perdoa aí que tempo.
Então, hoje, irmão, nós estamos aqui, não está nosso pastor, o pastor Cláudio, ele está viajando, né? Creio que já está retornando lá do interior do Paraná, foi a trabalho. E hoje nós temos outra pessoa, outro pregador, né? Eu vou orar para que eu possa trazer o nosso pregador dessa tarde. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, aqui na Tua presença, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê nós tudo aquilo que o Senhor tem no coração, para que nós possamos, Senhor, através desse entendimento da Tua palavra, possa chegar aos lares daqueles que estão nas casas, Senhor, está nos assistindo e os que estão aqui presentes, Deus. Você esteja nos abençoando, abençoa também nosso querido irmão, o Bruno, que vai trazer a palavra. Por isso estamos aqui para agradecer e dizer muito obrigado em Teu nome, Pai. Amém. Então, hoje vai vir aqui uma pessoa muito querida, é nosso amigo. O Bruno é casado, né, com a Silvana, pastoreiro, tem um grupo em sua casa, né, tem também uma banda, né, e é diretor da editora Esperança e vai nos abençoar com a palavra hoje. Bruno, é com você. Obrigado. Estou feliz por mais uma vez ter sido convidado para trazer a palavra aqui. Gosto muito dessa comunidade, dessa igreja, e realmente posso dizer que me sinto em casa. Então é bom mais uma vez estar em casa. Agradeço muito ao pastor Cláudio e a toda a igreja por estar me convidando e confiando essa responsabilidade que é compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? Hoje eu quero começar a mensagem com uma historinha. Não sei se ela realmente aconteceu ou é somente uma ilustração. Para mim falaram que ela aconteceu, mas independente se aconteceu ou não, o importante é a mensagem que ela traz. Tinha um elevador com 3 pessoas, 2 eram amigos, né? E amigos ali era outro nível, os 2 intelectuais, nível mestrado, doutorado, muito estudados, conhecedores de muitas coisas, né? E um senhor humilde, chapéu de palha, havaiano, acho que até tinha uns bicho de pé, né? Ele estava ali quietinho na dele, e os 2 amigos, um era cristão e outro ateu. E quando esse senhorzinho entrou no elevador, ele já viu que os 2 estavam discutindo. Uma discussão assim, o ateu defendendo a ideia de Deus não existe, isso é impossível, é besteira. E o cristão, não, Deus existe. Só que a discussão ali estava num nível bem, como é que eu vou dizer, nível alto. O ateu lá usando de argumentos científicos, filosóficos, lógicos, falando Deus não existe. Por sua vez, o cristão, não, passando também a argumentar cientificamente, com descobertas arqueológicas. E a briga estava boa, né? E o senhorzinho só olhando aquilo tudo sem entender nada, né? A discussão foi se acalorando. Daqui a pouco o senhorzinho olhou pro ateu intelectual: olha, o que vocês estão falando aí, não estou entendendo nada. Eu só sei que você precisa de Jesus na sua vida. E o cara desmontou, começou a chorar. E essa historinha me chamou a atenção e me marcou. Aqui a gente tem 2 cristãos, o velhinho e o intelectual, um dos amigos lá, com realidades muito diferentes de sua vida e principalmente com atitudes diferentes. O que cada um desses cristãos pode trazer para a gente hoje? Eu queria compartilhar, ler um breve texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Mateus 12, dos versículos 15 até o 21. Mateus 12, 15 a 21.
Antes de ler esse texto, quero investir alguns minutinhos só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Jesus já estava pregando a palavra, fazendo milagre, ressuscitam ali com um outro ali, multiplicação de pães. O ministério dele estava bombando, né? E a gente sabe, né, que isso não estava agradando aos religiosos da época. E eles viviam tentando fazer pegadinhas para acusar, para derrubar Jesus, para derrubar o ministério e fazer com que ele caísse em descrédito. E nos versículos que antecedem esse, aqui no capítulo 12, do 1 ao 14, eles entram num embate com Jesus sobre o sábado. Era um sábado e eles viram os discípulos de Jesus colhendo, deve ter sido aveia, cevada, eles estavam com fome, colheram e comeram. E eles falam, opa, a lei diz que não pode trabalhar no sábado, e teus discípulos, teus seguidores estão trabalhando, eles colheram, pode isso? E começaram a questionar Jesus. Aí eles foram bastante provocativos, pois viram um homem que tinha uma mão atrofiada, ressequida. Aí eles cutucaram Jesus, né? Eu acho que eles realmente não sabiam que ele é filho de Deus, né? Olharam para o cara, eu imagino que eles tenham sido meio irônicos, e olha o cara, é permitido curar alguém no sábado? Ah, Jesus não deu outra. Ministrou a palavra e curou aquele cara. Aí eles ficaram loucos da vida. Pô, o cara vem aqui e ainda cura um aleijado num sábado. Aí eles ficaram tão irados que começaram a planejar a morte de Jesus. Vamos pegar esse cara e vamos matar. Tá? Isso é o relato mais ou menos o relato do versículo 1 até o 14. Então eu vou ler aqui agora o trecho do versículo do capítulo 12, versículos 15 ao 21. Sabendo disso o quê? Que os fariseus queriam matá-lo, né? Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiam e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E Isaías disse isso: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. E em seu nome as nações porão a sua esperança. Eu achei esse texto bem interessante, porque ele mostra uma parte como Jesus agia. Isso que eu quero falar mais ou menos. Eu quero falar sobre a prática na vida cristã. Como nós podemos praticar a vida cristã. Em todas as áreas, né? Jesus é o nosso exemplo, é o nosso mestre, é aquele a quem devemos seguir com nossas atitudes. E também nessa área, devemos olhar para Cristo e tomar as atitudes dele como exemplo. E uma coisa que chama atenção, não é o ponto aqui da mensagem, né? Mas é interessante abordar, né? Jesus, aqui nesse texto, falou, né? Mateus falou que Jesus saiu ali de onde ele estava para fugir dos fariseus, para eles não matá-lo, porque ainda não é a hora que ele morresse. E o povo seguiu ele, parte do povo seguiu, e ele continuou curando as pessoas. Imagino eu que ele tenha saído para um lugar meio longe, não foi foi até a esquina. E ele começou a curar todo mundo, e no versículo 16 ele diz o seguinte: advertindo-os que não dissessem quem ele era, né? A Bíblia não fala por quê, mas provavelmente ele não queria que a notícia se espalhasse aonde ele estava, né, para os fariseus não buscar ele. Buscar não, pegar para matar.
E em algumas outras passagens onde Jesus faz o milagre, ele fala para o cara, você está curado? Vai para os fariseus e mostre. Vai lá para os religiosos e mostre. E diga o que Deus fez por você. Aqui ele já agiu diferente. Tá? Mas isso é só uma observação. Eu quero abordar aqui 3 aspectos baseados nesse texto, de como nós podemos agir na prática da nossa vida cristã. Tá? Eu não estou dizendo que são os únicos aspectos da prática da vida cristã. O Novo Testamento, a Bíblia, está recheada de outras dicas, outros ensinamentos de como devemos viver. Mas aqui não é nem como devemos viver, é como Jesus vivia. E eu acho que é interessante a gente tomar isso em consideração e tentar seguir os passos do Mestre. A primeira dica que o texto nos dá, como Jesus vivia. No versículo 19 diz, isso baseado na profecia do que Isaías falou, né? Que o Messias, aquele que virá, não discutirá nem gritará. Isso chamou minha atenção. Vamos lembrar da historinha que eu contei no começo. Os dois estavam discutindo. Um tentando convencer o outro. O ateu tentando convencer o cristão que não existia Deus. E o cristão não deixou por menos. Eu vou mostrar para esse cara que a minha fé está certa. Que Deus existe. E começaram a discutir. Eu tenho uma natureza eu gosto de uma boa discussão. E eu tenho que cuidar muito com isso. Aconteceu uma vez que eu estava discutindo com um amigo, não era nada em relação à Bíblia, e aquele negócio, quem gosta de perder uma discussão? Ninguém. E eu comecei a discutir, na metade da discussão, e eu vi que eu estava errado. Mas eu não vou dar basta a torcer. Continuei, arranjei um monte de argumento furado e ganhei a discussão. O que isso provou? Que eu estava certo? Não, eu estava errado. Provou no máximo que naquele momento eu argumentei melhor que esse meu amigo. E depois que eu vi o que eu fiz, né? Não foi na hora, foi horas depois, eu fiquei triste. Olha o que eu fiz. E aquilo lá foi meio uma lição para mim. Não estou dizendo que nunca mais eu faço isso, mas foi um alerta. E esse tipo de discussão que a gente tem que evitar. Eu gosto de discutir, mas a discussão no sentido de trocar ideias, aprender com um ponto de vista diferente, isso eu acho que é muito saudável, inclusive para a nossa fé. Jesus, não estou dizendo que, o texto não diz que Jesus sempre se calava, não. Ele não se calou para os fariseus. Ele anunciava a palavra, e quando eles começaram a rebater, ele anunciava e fim de papo, não ficava, como a gente fala, batendo boca. Ele não perdia tempo disso. E isso que eu acho que muitas vezes nós cristãos fazemos em nome de Deus, e eu acho que a gente mais queima a cara da igreja do que edificamos a igreja. Sabe, eu olho assim para a realidade do Brasil e fico muito triste. As estatísticas dizem, né, que somos 30% de evangélicos, dá o quê? 50 milhões de pessoas? E olha como o Brasil está. Nessa época, 12 discípulos, não eram só 12, eram mais, mas poucos discípulos realmente comprometidos mudaram a história. Hoje somos 50 milhões e o país afunda numa crise moral sem precedentes, numa coisa que a gente nunca viu. Por quê? Que eu acho que a igreja, ou seja, nós, estamos influenciando muito pouco a sociedade. Provavelmente estamos com a nossa estratégia errada. Não estou dizendo que está tudo errado, vamos mudar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando eu olho para algumas coisas que acontecem, eu não vou dizer que está errado, mas eu faria diferente. Lá pelos anos 80, né? Alguns de vocês nem eram nascidos, nem sabem, tem que fazer até as contas, né? Quanto tempo que faz? Teve um filme francês que foi lançado que foi o maior absurdo para a igreja. Um filme francês chamado
Je vous salue Marie, alguma coisa assim, eu não falo francês. Eu não assisti o filme, mas é um filme que trazia uma história diferente, é uma analogia a Maria, mãe de Jesus. Como eu falei, eu não assisti o filme, mas todo mundo falou, era uma blasfêmia. O que os evangélicos fizeram? Alguns católicos também. O que os cristãos fizeram? Era a época que tinha cinema na rua, não era só em shopping, né? Olha, aparecia todo dia nos noticiários, isso eu me lembro. Jornal Nacional, só não aparecia na internet porque não tinha. Filas e filas de cristãos com placa, até tirando à força pessoas das filas de cinema. Você não pode assistir, isso é uma blasfêmia. Cara, aquela muvuca. Adivinha o resultado disso? Bombou, encheu os cinemas. Todo mundo pensando, cara, se todo mundo fala, quero ver o que é esse filme. Acabaram promovendo o filme. O tiro saiu pela culatra. Há pouco tempo atrás a gente viu, acho que foi a Natura, né, que fez a campanha do Dia dos Pais, usando como figura um transexual. Uma mulher na figura de um homem. É óbvio que eu não concordo, não vai contra os meus princípios, mas olha a minha cara de preocupado com isso. De novo, a igreja se levantou, vamos boicotar, fizeram aquele estaralhaço. Aí já apareceu na internet, né? A gente tem internet. Vocês acompanharam, deu aquele BO. Vocês viram o resultado disso? As ações da Natura valorizaram 1 bilhão e 500 milhões de reais com essa campanha publicitária. E eu acho, cara, eu não manjo lá de economia, mas eu acho que a gente, como cristão, com essa atitude de defender Jesus, né? Parece que nós somos os advogados de Jesus, não é ele o nosso advogado. Eu acho que a gente ajudou a promover a valorização dessas ações. E assim tem muitas outras histórias. Carnaval, nos últimos 2 carnavais, ridicularizaram a figura de Jesus. Eu não estou dizendo que eu fique indiferente. Lógico que dá raiva. Você fica ali, que falta de respeito. Mas é nessa hora, acho que a gente tem que ter domínio próprio, deixa eles falar. E alguma dessas atitudes, ações que os cristãos tiveram, mudou alguma coisa? Não. Já houve algumas ações, no caso desse filme dos anos 80, o governo brasileiro acabou proibindo a exibição dele. Por um lado, legal, mas resolveu o problema? Não. Vamos boicotar a Natura. Se as vendas caírem muito, talvez eles até tivessem tirado essa campanha do ar. Mas vai mudar a cabeça das pessoas? Não. Então parece que nós estamos tendo a estratégia errada quando a questão é vida com Deus. A gente fica muito de cara e a gente quase sai no braço com as pessoas quando zombam da nossa fé, quando zombam de Jesus, né? E o que Jesus fez quando ele foi zombado? Quando ele estava pendurado na cruz, já tinham mutilado ele, dado chicotadas. A gente pensa, não, aquelas chicotadas, não. Era um azorrague aquele chicote. A Bíblia fala que o nome era azorrague. Você sabe como que era aquele chicote? Ele tinha uma ponta, ganchos de ferro. Cada chicotada arrancava pedaço da carne. Além de fazer isso com Jesus, a hora que pregaram ele na cruz, a morte mais terrível da época, para zombar, foi assim, na maldade. Ele era o rei dos judeus, né? Colocaram uma coroa de espinhos e ficaram, como a gente fala no popular, zoando dele. Ué, você não ajudou um monte de gente? Sai daí, se ajude agora. Não consegue nem ajudar a si mesmo e quer resolver o problema do mundo. Ficaram falando isso na cara de Jesus. E o que ele fez? Desceu e bateu em todo mundo? Foi na internet reclamar? Ele falou uma frase impactante. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Se o próprio Jesus, que é alvo da zombaria, tem essa atitude,
Por que a gente fica querendo enfiar a nossa forma de defender a nossa fé goela abaixo das pessoas? Eu acho que isso fecha muitas portas. Eu não estou dizendo que nós cristãos devemos aceitar tudo passivamente. Não. Podemos defender nossa fé, mas de uma forma sábia. Imagine a situação inversa. Eu sou uma pessoa empática, então eu tenho facilidade de me colocar no lugar da pessoa. Então imagine alguma pessoa de uma outra religião queira me converter para a religião dela. E ela começa a me atacar. Começa até a zombar da minha fé. Qual a probabilidade de eu respeitar e aquela pessoa me conquistar? Só vai me perder. Então acho que falta, em muitos casos, sabedoria como nós devemos reagir diante de situações que nós somos confrontados e questionados. Isaías falou, ele não gritará. Teve momentos nos quais ele foi duro, quando, por exemplo, expulsou os vendedores do templo, mas foi uma situação e num contexto totalmente diferente. Quando ele era confrontado pelos religiosos, Jesus se posicionava, mandava o recado, mostrava a realidade, falava do reino de Deus e pronto. Não quer ouvir? Eu não estou dizendo que ele não estava nem se importando, é óbvio que ele se importava, é óbvio que ele se importa, afinal ele ama as pessoas, mas ele não passava, não forçava ninguém a ouvir o seu discurso. Então vamos repensar um pouquinho quando a gente, em nome de Deus, começamos a discutir muito com outras pessoas. Outra coisa que o segundo passo, segundo tópico, esse mesmo versículo fala, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quer dizer que ele não pregava. Mas como que ele pregava? Infelizmente eu vejo hoje em dia, nós cristãos, a própria igreja fazendo muito barulho. A gente faz barulho na rua, e barari, barará, marcha para Jesus, conferência aqui, enchemos um estádio lá. Aí eu vou fazer uma pergunta, e daí? Qual que é o resultado disso? Eu tenho muitos amigos não cristãos, melhor nem falar o que eles falam disso. Faz a marcha para Jesus e depois deixa uma trilha, uma estrada de lixo. Lógico, é um pouquinho de implicância, mas não muda o fato de ser uma verdade. Não estou dizendo que não devemos fazer marcha para Jesus, que não devemos fazer campanhas evangelísticas ou algo assim. Mas o que eu vejo parece que essa é a única forma, ou a principal forma, que a igreja quer impactar o mundo. Eu já tenho uma visão totalmente diferente. Não estou dizendo que eu estou certo, tem que fazer o que eu falo e tem que deixar de fazer aquilo lá. Não, talvez fazer os dois. Eu acho que discurso não vai mudar muito o mundo do jeito que está a sociedade. Eu acredito que a partir do momento que cada um de nós aqui, essa igreja Cajuba é uma igreja relativamente pequena, mas imagine se cada um dos irmãos dessa igreja estiverem influenciando as pessoas que vivem ao redor delas com o evangelho, o país muda, a cidade muda. Né? Eu não gosto de ficar falando de mim que fica parecendo, o Bruno está querendo aparecer, se mostrar. Né? Não é isso. Mas eu recentemente passei uma experiência legal. Um amigo meu, conheço ele só pela internet. A gente tem negócios em comum por causa da banda, ele tem uma rádio e dá uma força pra gente. Ele, alguns anos atrás, entrou em contato comigo. Cara, gostei da música de vocês, posso tocar na rádio? Eu falei, pô, é um favor que faz, se bobear até pago para você tocar, né? E a gente começou, eu fui com a cara dele, ele foi com a minha, a gente começou a se conversar. Nós falamos assim umas 4, 5 vezes por semana. Isso há uns 2, 3 anos. E já no começo do papo, ele falou, cara, o que você faz da vida? Eu falei, nem sei direito, né?
sou teólogo, sou pastor, mas não tenho uma igreja em casa. Ah, você é pastor? Ele é muito brincalhão. Ele falou, cara, não venha me converter, nem tente me converter, que eu vou te desconverter. Já consegui isso com muitos que vêm para o meu lado. Foi na brincadeira, como falei, olha a minha cara de preocupado, ri um pouquinho, mas eu senti, posso estar enganado, já foi um recado da parte dele. Fiquei na minha. Nesses 2 ou 3 anos que a gente se conhece, ele cutuca na brincadeira, nunca senti falta de respeito da parte dele, eu devolvo a cutucada e brincando. E para minha surpresa, não faz um mês atrás, ele quer vir para Curitiba agora em dezembro, né? A gente conversando, e ele é uma pessoa assim com muitos princípios. Eu falei para ele, cara, você é cristão e você não sabe, só você que não sabe. É uma pessoa que tem coração bom, ajuda todo mundo, né? E a gente estava num papo sério, não estava na parte de brincadeira, e ele falou, cara, graças a você, a minha visão de pastor mudou. Eu, na minha ignorância, achava que pastores são todos como a gente vê por aí. Agora, através de conviver com você, através do nosso convívio, eu descobri que existem pastores diferentes. Cara, eu fiquei muito feliz com isso. Eu só respondi, cara, existem muitos pastores pilantra, e existem muitos que eu conheço, que são pessoas sérias e pessoas muito boas. Pensei, não, acho que foi um momento ali que ele só fez uma média, né? Continuamos o assunto, e dali umas 2 semanas, como eu falei, ele quer vir para Curitiba agora em dezembro. Umas 2 semanas depois que ele disse isso, a gente estava falando dele vir para cá, e ele falou, aí eu falei, cutucando, né? Então, cara, você se ferrou. Você vai passar um fim de semana, eu vou dar um jeito, devo fazer um culto justamente no fim de semana que você está. Aí você vai ter que assistir o culto, você se ferrou. E ele falou, vai ser um prazer para mim. Pensei, tá fazendo média, né? E aí esses dias nem estávamos no assunto, ele falou, tá, e quando for aí, cara, não esqueça de fazer o culto. Não sei se ele vai se converter. Isso não é problema meu. Mas através de uma atitude de não ficar falando e não discutindo, pelo menos a visão dele já mudou. Muitas vezes, como eu falei, nós queremos fazer o papel do advogado de Jesus. Grandes eventos da igreja são bons, são boas ferramentas, mas quando a nossa vida, a nossa prática da vida cristã só se limita a conferências, eu fui edificado e não sei o quê, ótimo. Mas qual a função da igreja? Esse texto fala, Jesus veio para quê? Para anunciar justiça às nações. E se todas as programações da igreja só me enchem, e a igreja não consegue levar mais a justiça, a palavra e o reino de Deus às nações, é porque a gente está tendo que rever o que a gente está fazendo. Talvez a melhor Bíblia seja a nossa própria vida. Então, eu creio que a melhor forma do cristão transformar o mundo é impactando a vida das pessoas que estão ao seu redor. E o profeta Isaías continuou falando, que isso é o 3º e último ponto, no versículo 20. Ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Então, mais uma prática na vida cristã. Não apague o caniço rachado, aliás, não quebre o caniço rachado e não apague o pavio fumegante de ninguém. O que isso significa? Invista na vida das pessoas. É muito frustrante você investir nas pessoas e nada. Eu já vi assim, infelizmente, vem uma pessoa nova na igreja, ela é muito bem recebida, que benção que você está aqui, ela é bem recebida, a gente abraça, tudo, tá. A pessoa começa a frequentar, e o cidadão não se converte. E a gente, quando o cara quer ou não quer? Vai ou não vai? Né?
E se a pessoa chega, não, eu não quero saber de Deus, só acho isso aqui legal, eu curto o louvor, só por isso que eu venho. Qual é a atitude de boa parte das igrejas? Só falta expulsar o cara. Dificilmente vão continuar dando atenção para essa pessoa. Por quê? Ela não quer. Não vou perder o meu tempo. E às vezes é pior. Irmãos nossos na fé estão com a vida quebrada. Aí a gente vem julgar. Hoje em dia, uma das maiores crises que existe é a crise familiar, crise de relacionamento, casamento e tal. O casal está com um problema sério no casamento, aí ó, também, ó o que o cara fez, ó a mulher que ele tem e não sei o que. Esse não tem jeito. Essa não adianta, nunca vai endireitar. É assim que Jesus agia? Foi assim que Jesus agiu com a minha vida? Foi assim que Jesus agiu com a tua vida? Você não tem jeito? Não. Ele me abraçou, ele te abraçou. E assim nós também temos que abraçar as pessoas que estão ao nosso lado. Se ao nosso lado tem um irmão, ou alguém que não é irmão pela fé, mas que está ao nosso lado, está com a vida quebrada, com a vida rachada, não termine de quebrar e jogue fora. Vai lá, invista e recupere. Jesus mostrou isso muitas e muitas vezes. E foi aqui, nessas situações, que Jesus parece que nadava contra a maré. Aquelas pessoas que ninguém investiria, ele investiu. Ninguém ia ajudar, ele ajudou. E interessante esse termo que Isaías usou, ele não apagará o pavio fumegante. Não sei o que ele estava falando, talvez nem ele, porque é uma profecia, ele só transmitiu a palavra de Deus. Mas quando a gente fala chama, podemos pensar na chama da vida, na chama de Deus, do Espírito Santo que arde em nossa vida. E se olharmos ao redor, talvez a pessoa que esteja ao teu lado, talvez um grande amigo seu, esteja com a chama do Espírito Santo fumegante, está apagando. E nessa crise de relacionamentos que eu falei, que a sociedade está, a gente nem sabe mais como estão nossos queridos. E quando a gente vê uma pessoa meio ali tropeçando na fé, alguma coisa, como é bom julgar, como é fácil falar. Mas geralmente, por que eu falo da pessoa? Olha o que a pessoa está falando, aí todo mundo olha para ela, não olha para mim, né? É uma boa forma de eu esconder os meus defeitos. É uma boa forma de eu esconder a minha chama que nem está mais fumegante. Então, para concluir, eu quero lançar um desafio. A vida cristã, por um lado, é muito difícil. Por outro, é muito mais simples do que a gente imagina. Não é fácil a gente se esvaziar de nós mesmos, desistirmos da nossa própria vida, entregando tudo a Deus, a Jesus, e fazermos a sua vontade. Às vezes eu quero fazer a minha vontade. Só que a gente, às vezes, se atrapalha na forma que a gente vai viver a nossa vida cristã. A gente não consegue vivê-la de uma forma legal e isso nos frustra. Deixa que o Espírito Santo flua de uma forma espontânea na tua vida. Não se preocupe tanto se a outra pessoa vai ou não se converter. Não se preocupe tanto o que estão falando da tua fé ou não. Porque a partir do momento que eu me preocupar com o que os outros falam de mim, eu vou estar tirando os olhos de Deus e estar lançando os olhos na minha própria vida. Então vamos recapitular os 3 pontos que Isaías falou, como Jesus agiria. Ele não ia sair discutindo a fé. Ele não ia sair nas ruas fazendo estardalhaço. O ministério de Jesus foi principalmente o que? Junto às pessoas. Ele fazia grandes pregações, mas a parte mais impactante do ministério era com as pessoas. E em terceiro,
não despreze as pessoas que estão precisando de ajuda. Lembre da ilustração que eu falei, da historinha que eu falei lá no começo. Quem que impactou a vida do ateu? Quando que ele dobrou seu joelho? Quando aquele senhorzinho simplesmente falou: eu sei que o senhor precisa de Deus. E outro amigo dele, tentando usar todos os argumentos técnicos, filosóficos possíveis, só deu com os burros na água. Então que a gente olhe para esse texto que estava apontando para Jesus, como ele faria a obra, e que a gente possa se inspirar nisso. Eu acho que simplesmente deixando que Deus viva e haja através da tua vida, a vida cristã se torna muito mais fácil, muito mais prazerosa e muito mais eficiente do que a gente pode imaginar. E aí sim, a tua vida, a minha vida e a vida da igreja farão diferenças no nosso país. Amém? Quero encerrar com uma oração essa pregação. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu. E o que eu peço, que eu posso pedir é misericórdia, Pai. Quantas vezes a gente, na melhor das intenções, acaba tendo atitudes que mais atrapalham do que ajudam, Pai. Esteja nos dando sabedoria de como viver a tua vida. Eu não quis dizer que sim, que tem que ser dessa forma, mas que o teu Espírito Santo esteja nos mostrando a cada momento como agir. Tem horas que teremos que ir para a rua para anunciar a tua palavra, mas tem horas que teremos que simplesmente abraçar quem está ao nosso lado e talvez até chorar com ele. Isso também é transmitir o teu amor. Esteja, Pai, nos capacitando, nos mostrando dia a dia, situação a situação, de como o Senhor quer que vivamos a nossa vida. Porque afinal, não adianta estarmos aqui na igreja, não adianta estarmos professando a tua fé, se aí fora a nossa vida não faz diferença. Se aí fora as pessoas olham para a gente e falam: ele é um cara legal. Nós não estamos aqui para conquistarmos a simpatia das pessoas, mas sim anunciarmos o teu reino. E com certeza, se anunciarmos o teu reino com a nossa vida e com a tua sabedoria, conquistaremos a simpatia de muitos, Pai. Te peço que eu esteja abençoando as pessoas dessa igreja, para que essa igreja seja cada vez mais relevante nesse bairro que tanto precisa da tua palavra, Pai. Quero também te pedir, Pai, por toda essa situação que o país e o mundo está atravessando com a pandemia, que o Senhor possa abreviar essa situação, que essa doença possa ser erradicada o mais rápido possível, para que o mundo retome a sua vida quase que normal, e também para que nós, como igreja, possamos novamente nos reunirmos, estarmos desfrutando da comunhão dos irmãos, e para que a gente possa estar realmente exercendo aquele chamado para o qual nos chamou, Pai. Isso quero te pedir em teu santo nome. Amém. Quero ainda chamar o irmão João para fazer o encerramento do culto. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras que você trouxe aqui para nós. E que o Senhor Deus esteja cada dia derrubando as barreiras. Eu vejo que o seu trabalho é um trabalho que não é tão fácil igual parece, porque você mexe com aquele barro mais duro que tem na terra. Ainda é terra ainda, né? É praticamente barro. Mas eu creio que o Senhor Jesus está fortalecendo a cada dia para que esse barco que você está mexendo vira aquele vaso que nós conhecemos e que o Senhor precisa. Amém por essa palavra.
Esse convite já está aberto para outras vezes, se quiser vir na nossa igreja pregar para nós, trazer a palavra, você é de casa, né? E agora eu quero dar os avisos final para que está chegando ao final do nosso culto, né? Essa semana nós temos um aniversariante que foi a Michele, né? Que é só ela, né? Não sei se tem mais, mas eu agradeço, falo pela Michele e os outros demais que fez aniversário nessa semana, que se sentem também abraçados, né? Também nós falamos do dízimo e das ofertas, que praticamente está sendo mais através da conta bancária, né? Se alguém quiser deixar aqui na igreja, mas está sendo através da conta bancária. Então, quarta-feira, nas quarta-feiras nós continuamos, nós teremos a reunião de oração pelo computador, né? Essa semana talvez será sem a presença da Cláudia, que não sei se ela de lá ela acompanha também, vai ser, né? Acho que... Uhum. E ela sim, eu não sei se ela deixou algum aviso de missão, então não tem um aviso de missão, né? Agradeço a cada um que está aqui, os irmãos, né? Hoje foi um dia com horas extras, vai ser mais cedo, né? Mas que Deus esteja abençoando a cada um de nós, né? Então nós já chegamos ao fim da nossa jornada e nós deixamos a bênção final para os irmãos, né? Que o Senhor te abençoe, né? E te guarda e o teu rosto faça resplandecer sobre ti e que você ganhe a tua paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado.